Rádio. A rádio oficial de quem investe. Duas notícias importantes para você ficar completamente bem informado. O governo publicou no Diário Oficial da União, mais cedo, as mudanças no Conselho de Administração da Itaipu Binacional. Entre outros nomes, Bento Albuquerque, Cida Borghetti e Adolfo Saxida foram exonerados, demitidos. Já entre os nomeados estão Fernando Haddad, Rui Costa e Esther Dweck. As mudanças assinadas pelo presidente Lula foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União. Foram 5 exonerações de nomeados ou reconduzidos ao cargo durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bento Albuquerque é ex-ministro de Minas e Energia, Cida Borghetti, ex-governadora do Paraná, Célio Faria Júnior, ex-ministro da Secretaria de Governo, Adolfo Saxida, ex-ministro de Minas e Energia e José Carlos Aleluia Costa, ex-deputado federal. Foram nomeados Alexandre Silveira de Oliveira, ministro das Minas e Energia, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Esther Dweck, que é ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e Rui Costa dos Santos, o ministro da Casa Civil. A Itaipu é uma entidade binacional que tem como partes a brasileira Eletrobras e a paraguaia ANDE, Administración Nacional de Electricidad. A usina é a líder na produção de energia, com mais de 2,9 bilhões de megawatts-hora fornecidas. Megawatts-hora. O Conselho de Administração da Binacional de Energia é formado por integrantes brasileiros e paraguaios. Pelas regras, uma das vagas é ocupada pelo ministro de Minas e Energia do Brasil. Os membros se reúnem 6 vezes por ano e, como atribuições, decidem sobre as diretrizes da hidrelétrica, o regimento interno e as propostas orçamentárias anuais, entre outros pontos. A segunda notícia é divulgada pelo portal Money Times e diz que, atenção, fundo da Hectare fecha resgates e é destaque nos jornais nesta quinta-feira. O fundo Hectare, que carrega bom fluxo e uma carteira robusta, fechou os seus trabalhos. A gente tem um pouco mais de detalhes nesse sentido. Em um modo geral, os destaques que vêm sugerem o seguinte: sem dividendo mensal, o fundo imobiliário derreteu e o fundo de real estate fechou para resgates. De acordo com o próprio fundo e a sua administração, caso o resgate siga paralisado por mais de 5 dias seguidos, a Vorts convocará Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas no prazo máximo de um dia para a realização em até 15 dias para deliberar sobre a possibilidade de reabertura ou manutenção do fechamento do Hectare Real Estate para resgates e aplicações. Então, atenção especificamente para quem monitora este fundo pelos desdobramentos que essa notícia pode ter. Fechado? 11 horas e 2 minutos, paguei Bovespa à vista atualização, paguei essas duas notícias que eu precisava pagar e o Guilherme Cunha segue na ponta da conexão conosco. Bom, o Haddad já terminou a entrevista há um tempo lá na Band News TV. Agora a gente está na expectativa, Gui, pelas falas de James Bullard, que é um dos personagens mais hawkish, mais rigorosos, mais fortes que a gente tem no sentido de aperto monetário para a condução do glorioso Federal Reserve e do FONC. É o único evento que ainda tem algum sentido para a gente monitorar? No resto, uma agenda vazia de um dia que já se anunciava mais tranquilo? Sim, Léo. Hoje é o realmente famoso meio-dia, né? Nós teremos aí o discurso. Eu vejo que pode, sei lá, talvez gerar uma volatilidade mínima, mas o que a gente já vê é uma Petax novamente compradora, vai carregar esse dólar acima dos 5,10, independente da oratória aí do nosso querido Bullard, onde ele, sendo mais agressivo em seu discurso, tende só a ajudar esse contexto, que já é o viés do dia predominante desde basicamente da sua abertura e complemento das 9 horas com 30 minutos os dados de desemprego. Fico chateado, Léo, com essa notícia aí do fundo imobiliário. Acaba bagunçando bastante as expectativas dos investidores aí dessa indústria, que é uma indústria recente, né? A gente basicamente viu o começo do fluxo comprador foi lá em 2015 para 2016, muito atrelado, inclusive, às duas grandes corretoras do país. E na pandemia bagunçou muito, machucou bastante pessoas, né? Caíram em torno de 20% a 28%, foi a média da queda dos fundos imobiliários, principalmente de shoppings e por aí vai. E agora, quando a gente vê, né, que pós-case lojas americanas gerou um efeito, um fundo imobiliário da Tokstok apanhou recentemente, agora nós trazemos esse contexto desse outro fundo que não só cai 40 e poucos por cento, mas como também não paga os dividendos e meio que trava um resgate, né? Isso panica muita gente. Eu já tinha recebido mensagens
tímidas na data de ontem. Enquanto você falava, muita gente mandou mensagem. Então é importante entender todos os dados, todos os contextos. Muitas das pessoas colocam o fundo imobiliário para na hora de comprar só olha quanto vai pagar o dividendo. Não olha caixa, não olha outros contextos que são extremamente interessantes e importantes, região, né, o que faz realmente de fato o fundo imobiliário, e aí compra só de olho no dividendo e apanha aí mais do que uma ação. Né, e não é o propósito do papel. Então peço desculpas por ter me estendido, mas é uma informação que eu acho que é muito importante o nosso ouvinte estar antenado, não só pela matéria, mas na hora de decidir diversificar num fundo imobiliário, tem muita coisa para analisar antes de clicar no botão comprar, assim como também uma ação. Perfeito, Gui, 11h05. Aí é o seguinte, eu vou passar a bola pro Diego, ele tem duas interatividades, depois eu passeio de novo aqui pelo chat do YouTube. Tem muito assunto ainda pra gente tratar no programa de hoje. E tem um comentário aqui que é interessante, é o do José Paulo Gomes Júnior. Ele escreve assim: não subestimem a capacidade do mercado brasileiro de transformar dias aparentemente mortos em extremamente voláteis. Zé, isso tem que ser colocado no radar de fato, tem toda a razão. Pois não, Diego? Vamos lá então, Gui, aproveitando que você já estava falando da questão do hectare, chegou justamente uma pergunta da Paula Rodrigues nesse sentido. Ela quer saber, tá caindo a casa para os fundos imobiliários? Cara, eu vejo que generalizar é muito complexo, né? Falar dos fundos imobiliários como um todo acaba sendo meio complexo, mas fundo que está atrelado ao varejo, fundo que financiou imóvel e as pessoas estão sacando dinheiro, cara, é até maluquice falar isso, mas imagina só uma pirâmide, né? Você entra aqui na pirâmide no começo, você vai conseguindo pegar todo o contexto da construção e fica bonito. Se você pega no finalzinho da construção aqui, o imóvel não foi ainda inaugurado e tá todo mundo desesperado sacando dinheiro, fica você lá no fundo imobiliário plantado e vai travar naturalmente a liquidez, as negociações. Então não vejo que está caindo, mas tem que tomar cuidado com lajes corporativas, os galpões que estão atrelados ao movimento de logística, de varejo, e os fundos de papéis que estão atrelados também às dívidas a respeito das construções aí de shoppings e varejo. Eu acho que esse sim a gente pode começar a ver bastante fundo imobiliário caindo 2 dígitos, o que não faz muito sentido, né? Porque a grande maioria paga de 0,8 a 1,03, essa é a média da alavancagem do pagamento de dividendos desses fundos imobiliários e tendem a não se manter rentáveis no bolso do investidor. Agora tem bastante fundo imobiliário que é de papel, que é de algumas lajes que já tem, principalmente de banco, né, que tem alguns contratos que são quase que vitalício, o banco paga toda a multa para poder sair, então tem alguns fundos imobiliários que são geniais e tem algumas travas ali para blindar o investidor, mas todos esses outros setores podem ir azedando um por dia aí, inclusive. Boa, Gui, só para contextualizar um pouco mais. Agora, informação do portal Seu Dinheiro. Depois de sofrer o calote no pagamento de títulos de crédito que fazem parte da carteira de seu principal fundo imobiliário, a gestora Hectare teve mais um baque nesta quarta-feira, alusão a ontem. O fundo Hectare Real Estate precisou ser fechado depois que os pedidos de resgate ficaram incompatíveis com a liquidez existente na carteira. O Hectare Real Estate é um fundo multimercado tradicional que não possui cotas negociadas em bolsa como a maioria dos fundos imobiliários, os FIIs. Isso significa que os investidores precisam fazer uma aplicação ou pedir o resgate para fazer qualquer movimentação no fundo. O problema é que os saques superam a entrada de novos recursos em 56 milhões de reais desde o início do ano, de acordo com dados disponíveis na Comissão de Valores Mobiliários. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.